Viajar para o inferno parece ser um empreendimento nada agradável, mas os grandes heróis épicos, aqueles que protagonizaram os poemas greco-romanos, eles todos executaram essa missão. Por exemplo, se formos pensar no Homero, que vai escrever a Odisseia, nós vamos ter Odisseu fazendo uma descida aos infernos, né, para consultar um adivinha chamado Tiresias. Né? Muitos séculos depois, um outro poeta, um poeta romano chamado Virgílio, também vai escrever uma épica aos moldes do Homero e vai também escrever um episódio no qual o seu herói, o Enéas, executa essa descida aos infernos. Então, essas grandes narrativas épicas do imaginário greco-romano são marcadas pela viagem aos infernos. Bom, eu sou o Marcos Eustáquio e nesse vídeo nós vamos discutir o Renascimento português, tendo em vista aquela que é a sua obra mais significativa, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. A ideia aqui é pensarmos como que, sendo uma epopeia, os Lusíadas recuperaram ou não a fórmula infernal de Homero. Ou seja, há ou não uma viagem infernal nos Lusíadas? Para a gente responder essa pergunta, antes eu quero propor um passeio histórico, né? Até porque quando a gente discute Camões e Renascimento português, nós estamos situados historicamente num período muito marcante da Europa, né? Estamos ali mais ou menos do final do século XV para meados do século XVI, momento em que a sociedade, as grandes civilizações europeias estão entrando numa outra fase, estão cada vez mais ligadas a sociedade mercantil, né? E aí você vai ter um surto de produtividade industrial, temos o aperfeiçoamento da técnica, tudo isso vai acelerar, inclusive, as várias trocas mercantis, né, que são protagonizadas pelo homem europeu. Isso vai obrigar, por exemplo, que esse homem procure prata, procure ouro e outras grandes mercadorias preciosas para que elas funcionem nessas trocas todas, né? E é interessante porque é nesse momento que nós temos a descoberta da prata nas Américas, né? Financiada, né? Viabilizada pelas expansões marítimas. Nós temos também a descoberta, né, dos novos caminhos marítimos do homem português até a Índia. Nós temos a descoberta também de civilizações até então desconhecidas pelo homem português, como é o caso da civilização chinesa. Então é uma época de grandes novidades para o imaginário desse homem. E justamente por causa disso, aquela velha cultura clerical dos religiosos, da igreja, perdeu sua força, porque não conseguia mais contemplar a vida desse homem, a vida cultural, né, desse homem, que estava diante de tantas novidades. Né? A sociedade estava mudando na sua própria estrutura. E com isso, por consequência, os saberes legitimados por essa sociedade também estavam se transformando. Né? Uma sociedade que passa do clero para um universo mais capital, mais mercantil, começa a também alargar. Aquela síntese doutrinária do clero passa a perder força e cada vez mais é substituída por certo alargamento da curiosidade do homem português. Esse é o cenário perfeito para uma melhor assimilação da cultura greco-romana. E é por isso que surge aí o Renascimento, momento em que o artista europeu cada vez mais e melhor assimila aquela cultura tradicional, aquela cultura clássica, né? E aí por isso que nós temos o nosso Camões, o nosso poeta máximo da língua portuguesa, pretendendo escrever aquela que será a maior obra do Renascimento português, né? Os Lusíadas. E aí o primeiro ponto para pensar essa construção dessa obra é que Camões queria muito escrever uma grande obra renascentista e por isso ele escolheu aquele que era o gênero literário mais cobiçado pelo artista renascentista, que é a epopeia. A epopeia é um gênero clássico bastante difundido na Antiguidade Clássica e no momento em que o Renascimento é instaurado na Europa, os centros de interesse voltam-se justamente para esses grandes gêneros. A epopeia, portanto, ela é bastante cobiçada, embora pouquíssimos artistas tenham conseguido fazer uma epopeia, e ninguém conseguiu fazer uma epopeia do nível do Camões, né, de forma alguma. Mas o Camões toma essa decisão, vou compor uma epopeia. Mas quando ele toma essa decisão, ele se depara com uma série de problemas que precisam ser resolvidos. Primeiro problema,
A epopeia, ela é uma expressão artística profundamente grega. E por isso ela é praticamente intransponível para o imaginário do homem que está situado lá no século XVI. Até porque, se vocês forem pensar na sociedade que estava em vigor, nós temos uma sociedade mercantil que não está nem um pouco interessada, por exemplo, em admirar esses grandes personagens, divinos ou semidivinos. Eles não estão preocupados em, sabe, supervalorizar as referências clássicas. Eles são preocupados mais na expansão marítima, nas conquistas dos lusitanos, né, nas viagens pelos mares. É nisso que eles estão preocupados, nas conquistas, nas glórias, no acúmulo de riqueza, né, no lucro, na negociação, no cálculo. Então, existe aí um problema sério para o Camões. E como que ele resolve isso? Escolhendo um tema apropriado para o seu contexto histórico. E é por isso que Camões vai escolher, para ser o tema central da sua épica, a viagem de Vasco da Gama à Índia. Quando ele escolhe esse tema para ser o tema central, ele resolve um problema, mas acaba criando outro. E qual é esse outro problema? É que quando ele decide tornar como protagonistas os portugueses, que eram homens cristãos do contexto renascentista, dentro da estrutura da épica, ele cria uma colisão, ele cria uma polêmica, porque a épica ela recupera a presença dos deuses antigos. O gênero épico ele é marcado pela presença e pela interferência dos deuses antigos no decorrer de toda a narrativa. Então, como combinar, de um lado, uma coletividade profundamente cristã e, de outro lado, personagens clássicos da cultura grega que não são cristãos? Para resolver esse problema, o Camões ele vai organizar sua obra, ele vai escrever os Lusíadas, tendo em vista três dimensões, que pelo menos até o oitavo canto de sua obra não se misturam. A primeira dimensão, ela diz respeito aos próprios eventos dos viajantes, ou seja, no momento que os Lusíadas atravessam a costa da África, passam pelo Cabo da Boa Esperança, até destinarem, até chegarem finalmente, né, na Índia, todo esse percurso será descrito nessa primeira dimensão. A segunda dimensão dos Lusíadas diz respeito à própria história de Portugal, que costumeiramente é referida e narrada pelos personagens que aparecem nos Lusíadas. E a terceira e última dimensão é onde estão situados os deuses, os seres celestiais que discutem a favor ou contra sobre as viagens dos portugueses. Alguns deuses, como Vênus, como Marte, por exemplo, são favoráveis, né, à viagem dos portugueses e reconhecem o tremendo esforço que eles gastam. Agora, outros deuses, como por exemplo Baco, né, que acaba se tornando inimigo dos portugueses, ele se coloca contra essa viagem, porque ele acredita que, caso a viagem seja bem sucedida, caso os portugueses consigam atravessar todo o continente africano e chegarem na Índia, caso eles consigam isso, eles serão elevados ao estatuto de seres divinos. E com isso, ele, Baco, vai perder o seu estatuto de preferência, né, o seu estatuto de divindade. Então há aí um certo temor, né, por parte dele. Bom, então Camões monta, né, sua narrativa tendo em vista essas três dimensões, né, esses três níveis, e até o canto oitavo eles não se misturam. Só que existe ainda uma outra peculiaridade muito importante para todo o gênero épico, aquela da qual eu falava, a respeito da qual eu falava no início desse vídeo, as viagens aos infernos. A viagem ao inferno, chamada de catábase, né, pelo Eudócio de Souza, é um elemento muito importante que tem que aparecer em todas as épicas, né? E aí, qual é o problema? Como que o Camões vai trazer a épica catabática no seu texto, né? A épica, gente, ela é conhecida como um gênero que apresenta uma totalidade da vida. Quando você lê um texto épico, você costuma acessar uma visão que pretensamente resolve o todo. O que eu quero dizer? Não existem brechas no texto épico, não existe inacabamento, não existem dúvidas. As dúvidas que aparecem nessas narrativas,
elas são resolvidas, né? Elas são solucionadas. Nenhuma delas fica com a ponta solta, tá? Porque o texto épico, e aí quem vai nos dizer isso é principalmente o George Lukács, né, um teórico do século XX, o texto épico, ele financia uma visão da totalidade da existência. É o que o Lukács vai chamar de círculo metafísico totalizante. Há uma visão fechada, né, fornecida pelo texto épico. E essa visão totalizante, ela é conquistada pelo próprio herói épico, pelo próprio protagonista dessas grandes narrativas, né? E como que eles conquistam isso? Por meio das viagens infernais. As viagens infernais, portanto, elas se consistem em uma experiência excepcionalíssima que vai culminar, que vai resultar num saber, num conhecimento igualmente excepcional. É por isso que as viagens infernais são tão importantes para a configuração da épica. É porque apenas por meio desse episódio catabático que os heróis alcançam aquela visão de completude do real que é tão importante para a épica antiga, né? E aí o Eudoro de Souza, convicto, sabendo de tudo isso que nós estamos aqui discutindo, faz a seguinte pergunta: do ponto de vista da literalidade do termo catábase, do ponto de vista da etimologia do termo catábase, né? Catábase eu não falei, mas se refere a cata seria descida, base é ida. Então a catábase seria uma descida, ida para baixo, ida para algum lugar, ou simplesmente uma descida aos infernos, né? Se formos pensar no termo original de catábase conforme aparece na épica de Homero e na época de Virgílio, a resposta vai se dar pela negativa. Ou seja, não existe uma catábase propriamente nos Lusíadas. E isso é o que o Eudoro de Souza vai desenvolver. Mas o professor Eudoro, ele vai sugerir uma ampliação desse termo. Ao invés de entendermos catábase puramente enquanto uma descida aos infernos, nós podemos entender catábase no sentido mais amplo. Agora, catábase é toda e qualquer ida a um lugar desconhecido, a um lugar que não te pertence, ou simplesmente a um não lugar. Então, todo episódio, toda experiência que você tiver que te promover a uma transcensão das suas experiências comuns e ordinárias, ou seja, que te fizer fugir da linha de horizonte, dos seus limites, essa vai ser, portanto, um episódio catabático, um episódio de descida aos infernos, né? Porque, e inclusive, nessa discussão que o Eudoro vai fazer, ele até diz que, no fundo, toda poesia, todo artista traz mensagens dos infernos no sentido de que todo artista explora uma outra perspectiva de mundo, explora uma outra visão de mundo, né? E aí, com isso, ele chega à conclusão de que sim, embora em termos muito diferentes, né, em uma montagem diferente, os Lusíadas também apresentam uma catábase. Há uma viagem aos infernos nos Lusíadas também. Só que essa viagem ela não é literal, não é uma descida literalmente. É uma viagem que acontece numa configuração ampliada. Que viagem é essa? É a Ilha dos Amores, que vai acontecer lá no canto 9º e 10º. Esse é o momento em que os Lusíadas, né, os portugueses, já empreenderam todas as viagens, já conquistaram, já observaram e exploraram todos os povos que eles tinham que explorar. E agora eles estão comemorando, festejando, né, a obtenção, a bem-sucedida viagem que eles fizeram. Né, uma viagem transoceânica, né? Uma viagem muito desafiante para eles e para as tecnologias que eles tinham à sua disposição. Então, na Ilha dos Amores, eles estão comemorando. E com quem? Com as ninfas, com as deusas gregas. E esse momento ele é catabático, em primeiro lugar, porque ele promove uma mistura estrutural na obra. Eu havia falado para vocês no começo do vídeo que os Lusíadas ele se configura em 3 dimensões. Essas dimensões até o canto 8º não se misturam. Mas quando você chega na Ilha dos Amores, a dimensão dos deuses, que até então não havia se anunciado diretamente aos homens portugueses, ela se mistura, ela se desemboca numa só. Então, finalmente, os portugueses começam a interagir, inclusive, eroticamente, com as ninfas, com as deusas da antiguidade. E aí nós temos um momento em que a estrutura dos Lusíadas se mistura, aquela dimensão, né,
tão bem dividida que nós enxergamos, ela tem uma mistura, ela se colide, né? Ela se funde. E aí nós temos um episódio catabático. Além disso, além dessa questão estrutural, a Ilha dos Amores também se confere enquanto um episódio catabático, porque nesse momento trata-se de uma situação excepcionalíssima, assim como todas as outras catábases. E assim como todas as outras, é nesse momento em que os portugueses vão alcançar um saber igualmente excepcional. As deusas antigas, né, as ninfas, elas vão fornecer aos portugueses um conhecimento que até então era inédito, era um conhecimento completamente extraordinário, assim como a própria experiência de estar na Ilha dos Amores, né? Por exemplo, aí eu quero fazer a leitura de uma das estrofes, né, desses cantos finais da épica, na qual uma dessas ninfas vai fazer uma profecia sobre as glórias futuras, né, sobre as coisas futuras que os portugueses vão testemunhar ainda. E aí aqui eu faço a leitura do trecho. Cantava a bela deusa que viriam do Tejo, pelo mar que o Gama abrira, ou seja, que mar é esse que o Gama abrira? É o mar que foi descoberto por Vasco da Gama, né, até chegar à Índia. Então, esse mar vai ainda testemunhar a chegada de quê? A chegada de armadas que as ribeiras venceriam, por onde o Oceano Índico suspira. Ou seja, aquele mar ainda vai testemunhar a chegada de vários navegantes portugueses, né? E que os gentios reis, ou seja, os soberanos da Índia, que não dariam a serviço sua ao jugo, quer dizer, que não abaixariam seu pescoço, que não se redimiriam, esses reis que não se redimirem, eles terão o ferro e ira, o ferro e a ira provariam do braço duro e forte, até render-se a ele ou logo à morte. Ou seja, ou eles, ou eles se rendem, ou eles vão se render à morte, ou aos portugueses, ou à morte, né? Então essa é uma profecia dessa ninfa. E essa profecia, ela é um desses saberes catabáticos, né, permitidos, viabilizados pela Ilha dos Amores. Mais à frente, nós também vamos ter outro trecho que diz: faz-te mercê, barão, a sapiência suprema. A sapiência suprema aqui seria, né, a sabedoria suprema, celestial, divina, né? Então uma das ninfas está falando com o próprio Vasco da Gama, dizendo, olha, usufrua desse saber eterno, desse saber supremo, né? E com seus olhos, né, com os olhos corporais, veres o que não pode a vã ciência. Ou seja, com os olhos da carne, do corpo, ele vai ter acesso àquilo que nem a ciência humana jamais pôde ter acesso. E aí aqui nós temos, portanto, um exemplo perfeito, acertadíssimo de uma catábase, mas uma catábase construída conforme Camões a pintou, né? E aí é muito interessante, portanto, pensarmos que a Ilha dos Amores se trata mesmo de uma expressão renascentista acertada dentro dos Lusíadas. Primeiro também porque na Ilha dos Amores, há uma espécie de locus amoenos ali, cheia de prazer, cheia de delícias, de erotismo, né, de sedução, e tudo isso se afasta profundamente do imaginário, né, da velha cultura clerical, né, da Igreja Católica, que massacrava, repudiava totalmente os prazeres da carne, rejeitava a vida terrena, né? Então, essa erotização que está tão presente, né, essa questão quase profana, afrodisíaca, né, que vai palpitar bastante na Ilha dos Amores, é um elemento renascentista, porque promove esse afastamento da cultura da Idade Média e promove um renascimento da cultura greco-romana. Além disso, é também uma expressão renascentista muito forte, justamente por recuperar as tradições catabáticas das viagens infernais homéricas, né? E, portanto, ela também vai dialogar, de certa forma, com certa tradição platônica, principalmente no que diz respeito a essa totalidade inteligível que é capturada por esses homens, né? Os portugueses, ao interagirem com as ninfas, eles têm acesso àquilo que eu chamei de círculo metafísico totalizante, né? Eles têm acesso a essa totalidade inteligível. Então, dialogando aqui um pouco também com a tradição platônica, né? E além disso, também queria fazer uma última leitura de um trecho na qual vai ser dito: diz-lhe a deusa, e aqui para Vasco da Gama, né?
O trasunto reduzido, né? Trasunto reduzido seria a cópia reduzida do próprio mundo, tá? O trasunto reduzido em pequeno volume aqui te dou. Do mundo aos olhos teus, para que vejas por onde vá, irás e o que desejas. Aqui ela está dizendo que, olha, eu estou mostrando para você aqui a máquina do mundo, né? Esse trasunto reduzido é a própria máquina do mundo, conforme vista pela astronomia ptolomaica daquela época, né? Com a Terra no centro do universo, né? Então existe um teor geocêntrico aqui nesse imaginário do homem seiscentista, né? Renascentista, claro. Então a ideia é que com a observação, com a contemplação da máquina do mundo por parte de Vasco da Gama, ele não alcance a salvação, como certas tradições teológicas, né, clericais queriam propagar. Aqui, a admiração da máquina do mundo, ela vai fornecer a esse homem não um conhecimento profético ou providencial, mas uma compreensão sobre a própria funcionalidade e manutenção do mundo e da sociedade. Essa que era a ideia, né? Esse conhecimento catabático, ele é um conhecimento sobre a manutenção do mundo e também sobre os futuros, né, desses povos, o futuro do povo português, né? E aí, para fecharmos esse vídeo, vale a pena destacar que, portanto, né, a Ilha dos Amores se consiste mesmo numa expressão renascentista, construída pelo Camões, e ela também se trata de uma espécie de utopia, justamente porque mostra essa visão diáfana, né, transparente, que permite que esses homens, no caso Vasco da Gama e seus companheiros, acessem um conhecimento sobre o mundo, sobre seus corpos e sobre a sua história e sobre as expansões dos conquistadores. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham interesse em outros vídeos como este, que discuta com certa profundidade teórica obras literárias, peço que vocês se inscrevam para nos acompanhar nas próximas publicações.